Hello English student, how are you today? It's time for our lesson 7. How often? Lição importantíssima, pergunta-chave em inglês. How often significa com que frequência. Sempre que você quer perguntar para uma pessoa com que frequência você faz alguma coisa, você vai perguntar how often. No material, temos aqui a parte número 1, que a gente vai começar então vendo, quando perguntar para a pessoa e para você. How often do you? Você aí, com que frequência você faz uma ação? Essa pergunta então vai ter que ter o do. How often do you? Nas perguntas agora a gente vai ver também auxiliares. Aqui o do é o auxiliar do presente. Na pergunta tem que adicionar. A gente vai ver um pouquinho mais depois aqui. Essa é a parte 1. How often do you? Você. Depois a gente vai ver umas variações com ele, ela, terceira pessoa do singular. Vai ter umas regrinhas aí. But, antes ainda de começar, só sobre o pronúncio aqui da palavra often. Você tá vendo que eu não estou pronunciando o T, né? Often. Mas sim, é correto, principalmente no Reino Unido, inglês britânico, dizer often. Você diga como preferir. Often. Tá certo também dizer o T. Eu falo inglês americano, eu digo often. E até mesmo em algumas regiões dos Estados Unidos a pessoa também, às vezes, eles pronunciam o T, often. Então, ambas as pronúncias estão corretas. Você pronuncia como preferir. Primeira pergunta é, com que frequência você assiste futebol na TV? Repeat, você sempre já sabe, né? Repetindo depois de mim. Repeat after me. How often do you watch football on TV? Para responder essa pergunta, né, com que frequência, você pode usar um advérbio de frequência, an adverb of frequency, que a gente viu na aula passada, né? Sempre, always, nunca, never, geralmente, usually, generally. Aqui a gente tem o seldom, que é raramente. Então aqui nesse exemplo eu digo, eu raramente assisto futebol na TV. Repete o exemplo todo. I seldom watch football on TV. Good. Então a estrutura da pergunta está aqui. Memorize esse padrãozinho, tome suas notas. How often do you? Com que frequência? How often você, do you, faz alguma ação? A próxima pergunta é, com que frequência você trabalha aos sábados? Repeat. How often do you work on Saturdays? Unfortunately, infelizmente, sempre. Aqui mais uma vez eu usei um advérbio de frequência, always, sempre para responder essa pergunta. É uma das opções bem comuns de responder então perguntas com que frequência? How often do you, nesse caso, trabalha aos sábados? Na minha resposta está aqui, I always work on Saturday mornings. Alright, mas além dos advérbios de frequência, né, que a gente viu ali antes, raramente, seldom, sempre, always, também vimos na aula passada, né, como eu comentei, never, você pode usar além dos advérbios de frequência, que estão aqui, vamos ver a regrinha junto aqui. Always, never, usually, sometimes, né, às vezes, sometimes, seldom, seldom é uma palavra que muito aluno não sabe, é o mesmo que rarely. Deixa eu até botar aqui rapidão. Também raramente são sinônimos. Rarely or seldom. Tem um outro sinônimo ainda que é o hardly ever. Seria dificilmente. Hardly ever. Também é um advérbio de frequência muito parecido. Aqui eles expressam mais ou menos a mesma frequência. Rarely, seldom, hardly ever. Mas além desses advérbios de frequência, vamos ver junto aqui. Você pode utilizar diversas expressões para responder com que frequência você faz algo. Como, por exemplo, once. Significa uma vez. Once. É o mesmo que one. Deixa eu botar aqui, just a sec. One time. Uma vez. Você pode dizer separadinho aqui, né? Uma vez em inglês, one time. Mas existe uma palavra que significa uma vez, que é once. Então é mais comum usar o once, duas vezes em inglês é twice. Uma vez por semana, once a week. Duas vezes por semana, twice a week. Você também pode, ao invés de dizer twice, dizer
two times. Tá correto. Menos comum, que em inglês tem uma palavrinha que significa duas vezes, que é twice. Depois, aqui, olha no material, tem 3 vezes, aí sim, literalmente, não existe. Na verdade, existe uma palavra para 3 vezes, mas não é usada mais, uma palavra minha antiga. Então, 3 times, 3 vezes, 4 times, 4 vezes, e você pode falar 5 vezes por mês, 5 times, 6 times, 7 times, mas em inglês, uma vez, once, tem essa palavra que significa uma vez, e 2 vezes, twice, ok? Então, além aqui de once, twice, 3 times, 4 times, tem uma outra palavrinha importante que eu quero que você anote aí, que é several. Significa várias. Várias vezes, several times. Pode ser diversas vezes, várias vezes, né? Several times. E para conectar essa ideia aqui, é só usar o a, como você está vendo aqui. Então, você, por exemplo, assim, uma vez por dia, aqui está a palavra day, né? Temos aqui no quadrinho, uma vez por dia vai ficar once a day. Once a day, uma vez ao dia. Se você quer dizer, eu tomo banho uma vez ao dia, I take a shower once a day. Ok? É assim que você vai construir, então. Esse tipo também dá para responder. Alguém pergunta, com que frequência você toma banho? Você vai dizer, eu tomo banho uma vez por dia. I take a shower once a day. Um erro comum que eu quero que você evite é usar, ao invés do a, usar for. Uma vez por dia, for day. Once for day não está certo. Não usa a preposição for. Você pode usar a preposição per. Também tá certo. Aí fica meio parecido com o português, né? Per, por, beleza. Per day, tá correto, bastante usado, mas eu acho que essa aqui é um pouquinho mais usada, tem mais comum usar somente o a, once a day. Beleza? Só não diga for, pode ser a ou então per. Aqui no exemplo, a gente tá vendo com o a, beleza? Uma vez ao dia, é só botar aqui o artigo, uma vez o dia, um dia. A day. Uma vez por semana, também está aqui, é só botar semana, né? Once a week. Uma vez por semana, once a week. 2 vezes por semana, twice a week. E assim por diante, que tem por mês, a month. Então você vai dizer, eu vou no shopping 4 vezes por mês. I go to the shopping mall 4 times a month. Você pode construir, então, de acordo com a frequência que você faz. Ao ano, aqui tem o year, né? Vamos dizer, eu viajo para o exterior 3 vezes ao ano. É bom, hein? I travel abroad 3 times a year. Ou ainda você pode dizer várias vezes, né? Several times, como está na caixinha. Então isso vai te ajudar a responder a pergunta how often? Com que frequência? Vamos ver mais exemplos. How often do you go to the movie theater? Repeat. E aqui temos uma vez por semana. Lembra a época que a gente ia toda semana? I go to the movie theater once a week. Alright. Maybe agora talvez uma vez ao mês, once a month. How often do you go to the movie theater? Now I seldom go to the movie theater. Próxima pergunta, com que frequência você lava as mãos? Oh, that's important. How often do you wash your hands? Alright, e aqui a resposta, várias vezes, diversas vezes ao dia. Of course, claro. I wash my hands several times a day. Next, com que frequência você viaja? How often do you travel? Isso é um número não é muito exato. Você pode 3 ou 4 vezes. 3 or 4 times a year. Repeat. I travel 3 or 4 times a year. Excellent. A gente vai ver mais alguns exemplos na próxima página. Ok, one more example. Mais um exemplo. Com que frequência você estuda inglês? How often do you study English?
O certo é todo dia, galera. I study, repete aí. Espero que seja verdade essa frase para você. I study English every day. Todo dia, every day. Atenção, porque em português a gente pode dizer tanto no singular todo dia ou todos os dias, mas em inglês nunca, com a expressão com o every, aqui até eu traduzi no plural, né? Todos os dias, mas a expressão every é tipo todo, a gente usa no singular no português. Todo dia, every day, que é diferente de o dia todo, né? Isso é uma coisa que muito aluno confunde todo dia, o dia todo em inglês. Então, se você quer dizer eu estudo inglês todos os dias, um erro comum é dizer assim all day. All day é o dia todo. De manhã até a noite, all day. Ou ainda all days não é muito comum para você dizer todo dia, né? De segunda a segunda, todo dia. Nope. Every. Every day. É todo dia. A gente vai ver agora, então, várias variações com o every. E você vai ver que vai ser no singular aqui, né? Toda semana, olha vamos já ver aqui embaixo essa informação na caixa verde aqui, in the green box. Todo dia, every day. Toda semana, every week. Todo final de semana, você diz, eu caminho no parque todo fim de. I walk in the park every weekend. Todo mês, every month. Todo ano, né? A gente faz aniversário todo ano. Have a birthday every year. Natal, every year. Toda sexta, every Friday. Né? Se você vai dizer, eu tenho aula de inglês toda sexta. I have English lessons every Friday. No singular, não diga Fridays. Você pode dizer no plural, nas sextas. I have English lessons on Fridays. Mas se você dizer cada, every, né? Toda sexta usa no singular. Every Friday. Ou todo sábado, every Saturday. Toda segunda-feira eu começo uma dieta. I start a new diet every Monday. Now, a cada 2 dias, tá aqui uma expressão muito útil. Every 2 days. A cada 2 dias, aqui sim, no plural. A cada 2 dias, every 2 days. A cada 3 semanas, every 3 weeks. A cada 4 meses, every 4 months. A cada 5 anos, every 5 years. Você usa então o every para fazer essas combinações. A cada 5 anos, a cada 3 meses, por aí vai. Toda hora, every hour. Você provavelmente checa aí o seu Face, não. Talvez o seu Insta, com certeza o seu WhatsApp, every hour. Ou melhor, cada minuto provavelmente. Every minute, ou como temos aqui na caixa, cada 15 minutos. Every 15 minutes. E anota aí também uma expressão muito boa que significa de vez em quando. Ambas as expressões que estão aqui na última linha são sinônimas e significam de vez em quando. Começa com o every aqui. Então a expressão vai ser every now and then. Muito parecido com sometimes, né? Às vezes, sometimes, de vez em quando, every now and then. Eu compro cerveja de vez em quando. I buy beer every now and then. E mesma coisa, o sinônimo. Começa com every de novo aqui. Every once in a while. De vez em quando. Every once in a while. Essas expressões que estão aqui na caixa, a gente usa sempre no final da frase. Né? Eu estudo inglês todo dia. I study English every day. É possível até trocar de posição, por exemplo, começar com every day. Todo dia eu estudo inglês. Every day I study English. Mas, perfeito, não está errado nem um pouquinho. Mas, normalmente a gente usa esse tipo de informação no fim. Lembra que a gente viu que os advérbios de frequência, até posso voltar rapidão aqui, eles geralmente vêm antes do verbo. A gente viu isso na última aula. E, por exemplo, aqui, né, a posição do advérbio de frequência antes do verbo. I seldom watch. I always work.
vem aqui no meio da frase, antes do verbo, mas essas expressões que a gente está vendo aqui, como once a day, twice a week, que a gente viu na página anterior, e agora, elas geralmente vêm no final da frase. A última informação você diz isto, beleza? Então você vai ver nos exemplos aqui que vai aparecer sempre no final da frase. É a posição mais natural de você acrescentar essa informação. Pergunta é: How often do you check your Facebook? Você não responde, você repete, né? A resposta, a prática você vai fazer com o seu professor depois. Repete aqui: eu checo o meu Face a cada 15 minutos. I check my Facebook every 15 minutes. Ok, next question. Com que frequência você sai com seus amigos? How often do you go out with your friends? I go out with my friends every Friday evening. Toda sexta, every Friday. Toda sexta de noite, every Friday evening. Bons tempos quando eu saía com os meus amigos. Toda sexta de noite. A long time ago. Next, com que frequência você viaja ao exterior? How often do you travel abroad? De vez em quando. I travel abroad every once in a while. Com que frequência você vai à academia? How often do you go to the gym? A cada 2 dias. I go to the gym every 2 days. Vai aqui de bônus uma expressão que significa também dia sim, dia não, a cada 2 dias, não tá aqui no material, mas eu quero ensinar pra você, ela é bastante usada também. Que nem a gente diz, né? Um dia sim, um dia não. A cada 2 dias, um dia sim, um dia não. Não é one day yes, one day no. Um dia sim, one day yes, um dia não, one day no. No, essa expressão não é assim. Em inglês fica bem estranho. Você vai dizer isso every other day. Você pode dizer, né? Cada 2 dias, every 2 days, or every other day. Essa ficou de bônus. Última pergunta dessa parte. How often do you wash your car? I wash my car every week. Perfect! Aqui a tarefa 1, task 1, você vai fazer com o seu teacher. Marca aí uma aula na nossa escola com os nossos professores para fazer as práticas aqui. A gente vai agora então para parte 2. Part 2. Part 2. Very important, muito importante a parte 2. A gente vai ver uma variação então dessa mesma pergunta, com que frequência, how often, mas agora se você for perguntar com que frequência ele viaja, he, ou com que frequência ela vai à academia, ou com que frequência seu carro quebra, né? Aqui o it a gente usa para coisas, né? Tanto masculino, feminino, o carro, ou a mesa, mas que não seja pessoa, né? Não seja nem homem, mulher. Para mulher você usa o she, ou meninas, né? Para homens ou meninos, he, e para coisas o it, e vai ter essa pequena variação na pergunta, ao invés do do, que a gente estava vendo antes, né? A pergunta com que frequência você viaja, how often do you travel? Mas se você quer perguntar com que frequência ele viaja, o auxiliar do transforma, que ele tem essa diferençazinha, does, somente para ele, he, para ela, she, e para it, isto, né? Para isto, ou ele, o cachorro, como a gente vai ver um exemplo aqui com Max, o cachorro, ou it, a mesa. Quando não é pessoa, a gente usa o it, que é esse pronome neutro, e importante nesse tipo de pergunta, então usamos o does. Beleza? Então vamos só deixar o he aqui, mas você sabe que é ele e ela. Se você quer só perguntar, ele viaja? Does he travel? Ele viaja? Does he travel? Com que frequência ele viaja? How often does he travel? Só acrescenta aqui o how often no início, mas essa é a estrutura de outras perguntas, né? Mais gerais em inglês. Por exemplo, ele trabalha? Does he work? Ou vamos botar aqui o ela, por exemplo, she. Ela estuda? Does she study? Aí você diz yes. Ops, caiu meu microfone aqui. Sorry.
Does she study? Eu disse, yes. Aí você, mas com que frequência? How often does she study? Ok? Então a gente vai ver aqui perguntas com que frequência, mas para ele, como a gente viu antes. How often do you? Mas agora, how often does she, does he? E por aí vai a primeira pergunta que temos aqui no material. Com que frequência ele viaja a negócios? How often does he travel on business? Good. E na resposta, o verbo ele viaja também tem uma leve modificação que é acrescentar o S. Né? Se eu vou dizer eu viajo, I travel. Eu viajo, I travel. Vamos dizer aqui, eu viajo todo ano. I travel every year. Você viaja todo ano? You travel every year. Em português a gente muda o verbo, né? Ele conjuga eu viajo, você viaja. Mas em inglês é igual. I travel, eu viajo. Você viaja, you travel. É igual, easy, fácil. Só claro, vai mudar então, como a gente vai começar a ver aqui alguns exemplos, na terceira pessoa do singular, só acrescentar o S. Alguns verbos acrescentam as letras E S, mas normalmente só acrescenta o S. Então, ele viaja, he travels. Ela viaja, she travels. Acrescenta aos verbos, então, o Szinho, se for he, she ou it. It, meu cachorro viaja. It travels, acrescenta o S. Então você vai ver que vai ter o S nos verbos agora, porque a gente está falando da terceira pessoa, he, she, it. Beleza? Então a resposta, quero que você repita, ele viaja a negócios 2 vezes ao mês. He travels on business twice a month. Next, aqui a pergunta é sobre a Linda. Linda é o mesmo que she, ela. Linda, ela. Né? Antes a gente viu a pergunta também com o John, ele. Então por isso que a gente usa o does, porque é ele ou ela. Muda um pouquinho a pergunta aqui. Em vez do do, usa o does. Linda é um nome feminino. Então, ela. Com que frequência ela come? Com que frequência a Linda come verduras de almoço? Repeat. How often does Linda eat vegetables for lunch? Good. E na resposta, ela come, vai o S. She eats. Rapidamente aqui, mesma coisa. Se for eu como, I eat. Você come, you eat. Ela come, she eats. Ele come, he eats. It eats. O cachorro come, it eats. As outras pessoas, nós comemos, volta. Não precisa botar o S, fica igual. Então, isso é uma regra de gramática importantíssima no presente simples, né? Os verbos, quando a gente conjuga, eles geralmente ficam iguais. É mais fácil que no português, né? Que no português nós comemos, mas em inglês é igual. Você come, you eat. Nós comemos, we eat. Vocês comem, you eat. Fica igual. Eles comem, they eat. É sempre igual, a não ser terceira pessoa. Então você põe um Szinho. Não é tão difícil, em português é mais difícil essa parte. Alright. Repeat. She eats vegetables for lunch every day. A próxima pergunta é sobre o Max, que é o cachorro. Então aqui como se fosse o it, né? Que eu já expliquei, quando não é pessoa. Até para animais pode usar he, she, ele, ela, se o bichinho é masculino, é macho, você usa o he, porque é como se fosse gente, né? Principalmente o nosso pet, o nosso animal de estimação, mas o pronome mais adequado é o neutro ali, o it. Mas enfim, how often does Max go to the park? Quando o verbo acaba em o, na verdade, além do S, a gente põe o ES. E a gente vai ver um pouquinho depois disso depois. Então, ele vai ao parque todo final de semana. It goes to the park every weekend. Attention. Em frases afirmativas, somente afirmativas, os verbos sofrem uma pequena alteração quando se referem a he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Geralmente acrescenta o S. Travel, eu viajo, I travel. Ela viaja, she travels. Eu como, I eat. Ele come, he
eats. Acrescenta o S e às vezes o S, como a gente viu o verbo go, vira goes ao final do verbo. Em perguntas, referindo-se à terceira pessoa do singular, he, she, it, utiliza-se então o does, como a gente viu na pergunta, ao invés do do. Depois você pausa o vídeo, lê mais uma vez, toma suas notas, é importantíssimo. E apesar de que geralmente usamos it para referir-se a um bicho, quando sabemos o sexo do animal é comum. Pode usar para chamar o Max ali, o seu cachorrinho de he, ou se for uma cachorra fêmea, she, né? Especialmente quando a gente está falando de animais de estimação. Beleza? E para internalizar esse conteúdo é prática, praticar. Depois você lê com atenção de novo ali as instruções e practice. Pratica e faça a tarefa 2 com o seu professor. Se por acaso você não estiver estudando com um dos nossos teachers, pratica com um colega, com um amigo e sempre faça perguntas aí na terceira pessoa. Pergunta da mãe, do seu amigo, do pai, né? Mãe é o mesmo que she, então você vai perguntar com que frequência é sua mãe. How often does your mother? Ou com que frequência seu pai? How often does your father? Does your brother? Your sister? Pratica sempre na terceira pessoa, com he ou com she. E é isso, vamos para a próxima parte, a parte 3 também, very important. A gente vai ver mais alguns possessivos. Essas palavras que estão em negrito aqui são possessivos. Até agora você aprendeu somente o meu e o teu, né? Os possessivos my e também your. Meu, my, your, é o seu ou o teu, né? Da pessoa com quem você está falando, o teu aí. Em português, a gente declina os possessivos no masculino e feminino. Meu carro, minha mesa. Mas em inglês é só my, né? Não modifica my car, meu carro. Minha mesa, my table. Não tem, né, gênero masculino ou feminino e também não tem plural, né? Em português é o meus e minhas. Mas é minhas mesas, no possessivo nunca vai o S. Beleza? Você vai usar o S só no substantivo. Minhas mesas, my tables. Mas o possessivo continua igual. Mesma coisa, meus carros. Se for um carro só, meu carro, my car. Meus carros, my cars. O possessivo não modifica. Você põe só o S no substantivo no plural. Mas felizmente os possessivos em inglês eles têm uma forma só. Tanto para masculino ou feminino, tanto para singular e plural. Então é mais fácil também. Aqui mesma coisa para o your, né? O teu. Teu amigo, your friend. Teus amigos, your friends. O your não vai mudar nem para masculino e feminino. Tuas amigas, your friends. Vai sempre ficar o your, não vai mudar. E agora a gente vai ver então outros possessivos. Essa parte 3 se chama John, Linda and Max, porque se refere aqui a essa bela família, né? O John, a Linda e o cachorrinho é o Max. Então a gente vai ver os possessivos dele. O nome dele é John. His name is John. O nome dele. His name. Esse é o possessivo dele. Então você vai dizer meu nome. My name is Julio. O seu nome é Alfredo. Your name is Alfredo. O nome dele é John. His name. Então, my name, your name, his name is John. E qual é o nome dela? Você quer perguntar, essa é sua irmã? Como é o nome dela? What's her name? Isso, então você vai perguntar, a gente está acostumado, qual é o seu nome? What's your name? Hi, what's your name? Mas se você quer perguntar qual é o nome dela? What's her name? Esse é o possessivo dela, her. Se você quer perguntar, seria o seu irmão? Qual é o nome dele? Você já sabe, usa o his. What's his name? Só troca aqui, em vez de what's her, what's his. Então temos aqui mais dois possessivos, que é o dele, his, e o dela, her. Qual é o nome dele? Aquele ali é o seu primo. Qual é o nome dele? What's his name? Aquela ali é sua irmã. Qual é o nome dela? What's her name? Esse é o possessivo dele, dela. Dele, his, dela, her. E se você vê um cachorrinho, quer saber como é que é o nome dele, ou talvez seja uma cachorrinha, você usa o possessivo neutro, what's its
name. Ou até mesmo para bebê, quando você vê uma criança, um bebezinho, você não sabe se é menino ou menina, você vai usar o neutro. Oh, what a beautiful baby. What's its name? Sem apóstrofe, não usa apóstrofe aqui no its, é sem apóstrofe, é o possessivo para it. Como aqui na lição a gente está falando do cachorro, né? O nome dele é Max. Its name is Max. Mas não é o dele do homem, dele do menino, lembra, a gente usa o neutro para animais. Como a gente comentou antes, até pode usar quando é o seu animal de estimação, a gente trata meio como pessoa, pode usar os possessivos dele, his, não é errado, ou her, se você sabe que é, né, uma cachorrinha, dá pra ver, você pode usar. Mas, se você não sabe, usa aqui o neutro, its. Beleza? Depois a gente vai ver uns outros exemplos aí, mas esses são os 3 possessivos que eu quero que você aprenda agora. Dele, his, dela, her, e para animais, para outras coisas também, a gente usa o its, que é o possessivo, então, neutro. Vamos só deixar aqui só a listinha. E agora você tem vários para memorizar. Antes era só o meu, teu, my, your. Agora a lista está aumentando. Só vamos continuar os exemplos que a gente acabou não fazendo. O nome dela é Linda. Repeat. Her name is Linda. E quanto ao cachorro? What about the dog? Its name is Max. O possessivo não tem o apóstrofo ali, não tem a perninha em cima. Não tá errado, não teve um erro de digitação. Aqui, quero que você responda essa pergunta. Qual é o seu nome? What's your name? E eu quero que você responda essa pergunta. What's my name? Do you remember? Sempre repito aqui toda aula, você lembra que o meu nome é Julio. Então, a resposta certa para essa pergunta seria, você vai dizer para mim, your name is Julio. Seu nome é Júlio. Não é my name. Beleza, então tá a tabelinha aqui dos pronomes pessoais, que é os pronomes pessoais parecidos com os pronomes retos do português. Vamos ler novamente aqui. I, you, he, she, it, we, you, they e o seu possessivo correspondente. My. Aqui a tradução eu botei só o masculino singular, meu, mas lembra que pode ser minha, meus e minhas, para todos eles aqui. Your, que é o seu, teu, mas também pode ser tua, teus, tuas. His, her, its, our, nosso, nossa, nossos e nossas, our. Qual o nosso país? Our country is Brazil. Your, plural, de vocês. E isso é igual ao singular, mas quando você está falando aí com mais de uma pessoa, por exemplo, está dizendo aí para 2 pessoas juntas, o seu pai chegou, tem 2 irmãs aí na sua frente, o seu pai estava esperando por vocês 2. Your father, continua sendo o your, e deles, delas, their. There. Últimos exemplos da aula. Repeat. Our English class is online. Your names are Peter and Brenda, right? Their dog is black. Essa listinha de possessivos tem que estar na ponta da sua língua agora. Memoriza, pratica, revisa a lição, faz os exercícios. O próximo exercício vai ficar de homework, também faça com o seu professor. A tarefa 3 é a última tarefa da aula de hoje. Então, faça aí com o seu teacher ou faça sozinho. E continue estudando, a gente vai se ver na próxima lição. Alright? See you next time.